Kleber, o meu cachorro, ele até, depois de um tempo, acalma quando chega gente em casa. Mas só que se a pessoa se mexe, bicho, putz, aí começa tudo de novo. Começa a latir, causar, quer morder a pessoa, ficar pulando loucão. Isso é normal? Beleza, eu sou o Kleber, sou adestrador pai da Wendy. Cara, é muito massa essa dúvida. Eu não sei porque que eu não trouxe esse vídeo antes pro canal. É porque a gente é meio lerdo mesmo, né? Ser humano é um bicho meio esquisito. Porque é um tema muito recorrente, cara. Inclusive, eu pego o monte de cachorro que eu treino hoje, é assim, né? Ou melhor, começou assim. E por que isso acontece? Vamos falar disso depois que você deixar o joinha, se inscrever e pagar o pedágio aí, que é ativar as notificações, né? Se estiver vendo no Instagram, dá os 2 joinhas, né? Que é o coraçãozinho. No Facebook, que é 0 engajamento, você dá o Facebook aí, o curtir, tá bom? Mas é isso aí. Então, ó, cara, qual é o grande lance, meu? Normalmente cachorros assim, não dá pra descartar histórico de socialização ou inadequado ou sequer realizado, tá? Socialização é um processo de exposição positiva, é o primeiro ponto, tem que ser positiva, tem que ter pareamento, ou seja, associar com algo bom que o cachorro valoriza. Ah, o meu adora carinho, ele fica pulando nas pessoas. Parabéns, tá ensinando o cachorro a ser eufórico diante das pessoas. Euforia leva a comportamento antissocial, tá? Então, positivo é autocontrole, calma, um brinquedo, uma comida, focar na traqueiazinha, manja a traqueia, já viu? Casco de boi, chifre de boi. Vocês aí, eu não posso falar ainda, né? Porque os caras não estão patrocinando, mas você fabrica? Cara, eu faço jabazinho aqui pra você, vamos conversar, tá bom? Vai vender pra caramba. Ó, só pra você ter uma ideia, eu faço com um pet shop uma parceria, eu devia de cobrar comissão, porque sou eu que vendo 80% das coisas que o cara traz pra lá. Brinquedo, casco, chifre, enfim, sou eu que vendo 80% de um pet shop, hein, amigo? Imagina você vier me patrocinar aqui no canal, que massa, hein? Então vamos trocar ideia a respeito disso. Bom, enfim, perdi o que eu tava falando aqui. Enfim, então o cara tem que canalizar um pouco esse comportamento eufórico da chegada das pessoas pra, né, por um recurso ali pra ele se acalmar, tá? Então, exposição positiva, associar alguma coisa legal, calma, com autocontrole. Falta de limite não é positivo, ok? Falta de limite chama-se anarquia no mundo humano, tá? Então você sabe que você assistiu aquele filme lá, você sabe o que eu tô falando, né? Noite do Expurgo, acho que é isso, tá? Sei lá como é que chama. Positiva, né? Gradual, ou seja, aos poucos, não vai chegar com 50 nego na tua casa, um cachorro que nunca viu gente na vida. Vamos fazer a socialização do Zezinho, festa em casa, música alta, luzes, todo mundo pega o Zezinho no colo. Não, tá? Positiva, gradual e controlada. Ou seja, você controla as situações. Você vai chamar para socializar o seu cachorro alguém que detesta cachorro, que morre de medo? Cagou, né? Não pode. Tem que chamar os seus amigos que curtem cachorro. Dentre os que curtem cachorro, começa pelo grupo que ouve a tua orientação. Cara, eu assisti o vídeo do Kleber, ele tava falando, faço a Dog Surf 2.0, tem um passo a passo para socializar, ou ressocializar. Preciso que vocês façam isso. Todo mundo tá dentro? Todo mundo tá dentro, então começa por esse grupo aí. Então, beleza. Entendi que esse cachorro teve processo de socialização inadequado ou não realizado, tá? Com essas variáveis que eu apresentei. Tá bom. Por que você tá falando tudo isso, Kleber? Você demora muito pra explicar. É porque eu gosto de falar. Meu, esses cachorros que tiveram um processo de socialização dessa forma, eles têm muita dificuldade em lidar com mudanças do ambiente. Muita dificuldade de lidar com mudança no ambiente. E, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó. Tem uma cortina aqui, eu vou puxar. Se eu faço isso pra um cachorro que nunca fez, que nunca teve socialização, ele vai me ver dos pés pra baixo da cortina. Ele vai pirar, cara. Ele vai pirar, entendeu? Porque ele nunca viu a parada acontecendo. Quebrou o padrão que ele tá habituado de como as pessoas funcionam. Metade de uma pessoa, um terço de uma pessoa é bizarro, entende? Isso é um ponto. Outra coisa, a pessoa se movimenta pra caramba e todo mundo na casa é calmo, fala baixinho. Esse cachorro não tá habituado com isso, ou seja, um processo de socialização que não foi realizado por completo. Talvez ele, no grupo social dessa família, ele conheceu esse cachorro conheceu um monte de gente calma, mas não conheceu os malucos que se mexem pra caramba. Não tô falando que quem se mexe pra caramba é maluco, você entendeu o que eu quis dizer? Então pra ele isso gerou um choque na percepção, no mundo dele não tem onde encaixar essa informação. As sinapses, a rede neural do cachorro tem tipo uns bracinhos assim, uns negócios assim, cada dentinho, cada dedo aqui é um dentinho que vai pegando, mordendo as informações, né? Simplificando. E aí, se esse cachorro não teve uma rede neural cheia de dentinho para morder as informação nova, quando chega informação nova ele dá tilt, porque não tem onde encaixar. E aí ele dispara esse comportamento, sacou? Agora a boa notícia para você aqui é a seguinte, cara, se você se você fizer o que você não fez ainda, né? Porque você tá mostrando esse padrão aí, é porque você não fez, ok? Mas eu tive boa intenção. Tá bom, eu valorizo isso. Parabéns, teve boa intenção, mas não foi suficiente, ok? Então esse é o ponto. Se você começar agora por resgatar os elementos que você não colocou em prática, positivo, gradual e controlado, pode ser que fazendo, pode ser não, vai acontecer, pode ser porque se você fizer certo, tá? E na dúvida é melhor você fazer parte da Dog Surfer 2.0, que custa baratinho também, meu. Vocês ficam procrastinando a parada aí, eu não consigo entender isso, mas tudo bem. Você faz a parada, tem chances grandes do seu cachorro começar... Toda vez que acontece isso,
Ah, normal, isso é coisa recorrente da vida. Ah, o cara se mexeu? Vou morder o brinquedo aqui. Por quê? Porque se eu latir pra ele, o meu tutor tá de olho em mim, ele vai pegar o brinquedo que eu tava mordendo e vai tirar. E aí, se eu valorizo esse brinquedo, ou essa traqueia, esse casco ou qualquer coisa, eu vou perder esse negócio, porque eu tava perdendo meu tempo latindo. Aí eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Zezinho, volta aqui, senta, olha pra mim. Aí o meu tutor vai me dar um negócio, mas eu não posso. Ah, entendi. Se eu latir, eu perco o negócio. Mas só que se eu ficar nervoso e morder o negócio, o cara fica aí normal e tá tudo bem. Ó os dentinhos aqui, ó, no cérebro surgindo assim, ó. Pra agarrar a informação de como lidar com essa coisa nova que aconteceu. Entende? Então isso é muito normal acontecer e a solução, uma das soluções é essa. Ou seja, uma das soluções é trabalhar processo de socialização, trabalhar manejo de ambiente, trabalhar o rodízio de brinquedos, trabalhar a escala de recompensa, tudo que eu falo na Dog Surfer 2.0, tá? São conceitos muito simples que não dá pra trazer pra você em vídeo de 5 a 10 minutos, ok? Beleza? Mas trabalhar esses elementos e principalmente entender que seu cachorro tá precisando de ajuda e que entregar algo de valor pro seu cachorro é importante e é mais importante ainda tirar esse algo de valor quando ele faz uma cagada qualquer, tá? E dar uma nova chance pra ele. Não é assim, tipo... Ah, latiu! Vai pro seu quarto, castigo! O cachorro não entende conceito de castigo. Tem um vídeo aqui nos cards, sempre confundo o lado, que eu já falei do conceito de castigo. O cachorro não entende conceito de castigo, você tá tentando, você tá perdendo seu tempo. Errou, tá tudo bem, cara. Ó, tá tudo bem, tá tão bem que você vai perder o negócio, olha só que massa. Ah, você quer o negócio? Pô, pareceu que você não queria, porque você foi lá, tipo, meu amigo que tá se mexendo aqui. Ah, então tá, então você quer o negócio? Volta a sentar, olha pra mim de novo e pega o negócio do cara, entende? É na hora, é correção e acerto, correção, erro e correção, sacou? Igual eu aqui, errei e corrigi. A ideia é essa, entende? Mas o ponto é entender o porquê, entender o que tem que fazer. Agora, pra ver na prática, né, outro jabá aqui, eu sei que vocês às vezes cansam, mas é pra enfiar na cabeça de vocês que estão me acompanhando, tem solução, mas tem que mexer o popô. Aliás, nem tem que mexer o popô, né, que é só ficar sentado assistindo e se o cachorro latir, você daqui mesmo, ó, você vem, cata o negócio, sacou? É bem simples, bicho, bem simples. Fez sentido isso aqui pra você? Conseguiu visualizar a parada? Pô, realmente não fiz a socialização da forma. Fiz gradual e controlada, mas não fiz positivo. Esqueci de levar recompensa pra interagir. Recompensa não é ir no colo das pessoas. Eu peguei... Cara, deixa eu contar essa história. Meu primeiro cachorro de passeio foi uma mistura de Border Collie com um labrador. Cara, que cachorro legal, bicho. Que cachorro legal. Só pra você ter uma ideia, no dia do último passeio, que eu tava fechando as contas lá em Caraguá e vindo pra São Paulo, né? Meu, esse cachorro deitou na frente do portão, ele não saía. Ele não me deixou ir embora. Olha que engraçado. Embaçado, né, cara? Até arrepia. Meu, mas então, esse cachorro aí, a casa dele, bicho, vivia cheio de gente. Era 50 pessoas todo final de semana. Churrasco, uma loucura. E aí, cara, beleza, pra ele funcionou, né? Mas porque teve associação positiva. Todo mundo chamava Chicó o cachorro. Ele não vai saber quem é mesmo. Catava no colo, passava de colo em colo e cada um pegava e dava uma carninha pra ele. Bicho, funcionou porque foi positivo, não foi gradual, mas foi controlado, né? Porque todo mundo que tava ali tava, tipo, fazendo. Só que, se só pega no colo, faltou associação positiva, chances grandes de gerar aversão ao toque. E aí deu-se o problema. É o seu cachorro aí na sua casa? É o caso de muitos cães. Se é o seu cachorro aí na sua casa, você pode procurar ajuda. Mensagem no direct, a gente faz uma sessão de avaliação aí, te oriento passo a passo o que você precisa fazer, ou se você quiser, se faz parte da Dog Surfer, que tem, além do conteúdo todo, tem live para tirar dúvida comigo. Abraço, até o próximo vídeo.